amados, enquanto você se ajeita no seu lugar, eu queria que você abrisse a sua palavra ou acompanhasse na tela. Nós vamos meditar um pouco no livro de Tiago, capítulo 1. Eu queria ler com você do verso 2 ao 9, amém? O tema hoje é como vencer a inconstância. Talvez esse nome para você é familiar. É um programa talvez que você tem dado ultimamente, tem vencido ou não, mas eu acredito que nós, como cristãos, todos nós conhecemos essa palavra, conhecemos esse momento, e muitos de nós temos dificuldades com a inconstância, amém? Então vamos ler a palavra rapidinho, não vou demorar muito também. Converse com sua pessoa que se eu estou adorando a Deus, ele está no ambiente, meu irmão. Por mim, eu vi até 10 horas. Amém? Mas eu creio que existe mais. Amém. Tiago 1, verso 2. Será a outra. Vamos ler junto? E aí, galera? Oh, glória. Vamos ler, irmãos? Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança é a interação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte E aí ele continua dizendo: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Quem já ouviu esse versículo, levanta a mão. Se vos falta sabedoria, peça a Deus, ele... Só que ele tem uma continuação, né? Verso 6: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará algo do Senhor, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então nós muitas vezes ministramos a palavra. Irmão, está sem sabedoria? A Bíblia diz: peça a Deus, Ele vai te conceder. Só que Tiago continua dizendo o quê? Que existe um termo ali para você pedir Deus te conceder. Primeiramente, nós precisamos pedir com fé. E aquele que não tem fé é inconstante. E ele fala: como receberá alguma coisa do Senhor uma pessoa inconstante? Então a Tiago está falando para nós o quê? Que eu e você, nós podemos pedir tudo ao nosso Deus. Pedir a se usar. Mas uma das características nisso é: precisamos ser constantes. Amém? Então o livro de Tiago ele é um livro até prático, principalmente para quem está começando a caminhar com Cristo, porque ele foi escrito para pessoas cristãs que saíram do judaísmo. Então os judeus que eram cristãos, e esses judeus eles estavam lidando com diversos problemas, inúmeros problemas entre eles, e Tiago escreveu essa carta para auxiliar eles. E aqui nós estamos lendo um dos problemas que eles tinham, que era a inconstância. Provavelmente nos piores momentos que os judeus estavam, era onde vinha a falta de fé, porque a inconstância é falta de fé. E eles ficavam oscilando os seus caminhos. Talvez eles voltavam a seguir Cristo, ou muitos deles voltavam a seguir as leis judaicas. Então eram inconstantes em seus caminhos. E Tiago os adverteu adiante disso. E
E eu estava conversando com ele hoje, a gente estava falando sobre a palavra, né? Sempre quando eu vou ministrar, a gente manda uma mensagem. E aí, o que está saindo do forno aí? Eu confesso que, igual a pastora é ministro, né? Quando a gente pega os pãezinhos, os peixes e multiplica, quanto mais você dá, Deus dá uma palavrinha para você, irmão. Compartilha com alguém, você vai ver o que vai acontecer. Quanto mais a gente dá, mais Ele multiplica nas nossas vidas. E aí a gente conversa ali entre meia hora, às vezes 1 hora, e começa a sair revelação daqui, revelação dali. O Ed é embaçado, o Ed é da palavra, né? E ele me falou algo que eu achei muito interessante para a gente começar a abrir essa palavra. Porque quando eu falei para ele, quando eu estava falando no meu coração sobre constância e tal, ele falou assim, mano, quando fala em constância, eu imagino uma maratona, não tem como não imaginar. Uma maratona onde você vai percorrer até chegar no local. E de fato, o diabo ele nos ensina dessa forma. Né? Que aquele que é constante é aquele que acredita onde ele quer chegar e nada que aconteça, ele desvia o pensamento dele, ele continua indo. E aí a gente fez, né, a arte, né? Ela colocou uma montanha russa que eu dei risada na hora. Não sei se não tem como colocar a arte aí. Que eu dei risada porque assim, eu até falei que ia usar a administração. Porque a montanha russa significa o quê? Que tem altos e baixos, né? Eu não sei se você já viu na internet, mas muitos já fizeram uma postagem uma vez. Quem já viu isso aí vai entender. As pessoas colocam tipo os batimentos cardíacos, né? Eles só descem. Eles falam assim, a nossa vida tem altos e baixos. Quem já viu isso aí? Realmente a nossa vida é assim. E Jesus ele nunca nos inibiu de dizer, a partir de hoje, se você me seguir, tudo vai ficar bem. Na verdade fica, e com ele, tudo fica bem, né? Mas ele não disse, ficar bem é ausência de dificuldade, ausência de fraqueza, ausência de limitações. Ele disse que vocês têm que resistir, pois ele venceu e nós também venceremos, amém? E às vezes aí você confunde, aleluia, confunde a inconstância com provação. Às vezes a gente se cobra porque a gente está num momento de muita dificuldade. E quem nunca, né, falou, não vou pegar ele, acho que ele abriu o computador e falei, meu Deus do céu. Daí falei com o Pedrinho, falei a palavra todinha. Porque tem aqueles dias maus a qual a Bíblia menciona, que Paulo também passou muito por esses dias, onde você está numa dificuldade tão grande, que você fala para si mesmo, não quero nem entender hoje. Se o pastor me ama, não vou nem entender. Mas você vem, e às vezes você confunde isso com inconstância. E o que é inconstância segundo Tiago? É o que ele fala no verso 6, vamos lá. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, quando ele fala esse verso, ele está nos ensinando o que é inconstância. Inconstância não é altos e baixos. Não é onde você está bem e amanhã você está um nojo que ninguém consegue ficar do seu lado. A inconstância é diferente da aprovação. Porque ele começa esse verso falando, fiquem felizes quando passarem por provação. Por que isso? Nós aprendemos o quê? Que se eu e você precisa pedir algo para Deus e ele ouvir a nossa oração e conceder o que a gente pede, eu preciso ser o quê? Constante. E como é que Deus vai saber se eu e você é constante? Permitindo que eu e você passe por dias difíceis. Toda vez que eu e você estiver diante de um momento onde Deus ele quer responder a oração que você fez, a primeira coisa que Ele quer saber de você é se a sua fé é verdadeira, se aquilo que você declara é verdadeiro. Por isso que esse mesmo livro, Tiago fala, a fé não é obras, a fé não é e sim obras. Me mostre a tua fé e eu te mostro as minhas obras. Então ele estava ensinando para o povo que não é o que eu declaro com a boca que vai dizer se é verdadeiro ou não, e sim se eu ando naquilo que eu estou falando. Então se eu creio em Cristo, não é só eu dizer eu creio em Cristo, mas as minhas ações têm que demonstrar a minha fé em Jesus. Glória a Deus. Ou eu falo eu creio em Cristo e lá fora eu faço tudo aquilo que a palavra diz que é errado. Aleluia. Que fé é essa, né, pastor? Então a minha fé tem que demonstrar com ações se é verdade ou não. E Deus ele ama pegar os momentos de dificuldade, porque é onde nós estamos mais frágeis. O dia mau é onde você está no seu limite.
E Ele pega esse momento para ouvir e olhar para você e saber se aquilo que você declara é verdadeiro ou não. E talvez você está passando por isso, está passando por um momento de muita dificuldade. E não adianta me dizer que você não tem vontade de desistir, porque sim, passa pela nossa mente vontade de desistir. Mas o que eu faço nesse momento? Por que o Éder falou de maratona? É muito interessante, porque a maratona, existe um caminho a percorrer. E nós temos um caminho a percorrer. Até Jesus voltar tem uma data, um evento. E a maratona, eu comecei a pensar depois da maratona, eu falei, eu vou usar um lugar geográfico para ilustrar a maratona que é com Cristo. Itapevi. A maratona de Jesus é Itapevi. Quem conhece Itapevi sabe? Assim. Itapevi. Quem é Uber, sabe que é Uber vai falar por causa disso, né? Então, se fosse ilustrar geograficamente a maratona de Jesus, você ia correr aí 500 km em Itapevi. E é muito bom quando você está descendo, né? Você desce, né? Veio que manda corrida, velho, trote, né? Só, né? Vai descendo de boa, vai estar tranquilo. E aí, de repente, você está caminhando, e aqui você se depara com a ladeira do bairro Germano, lá em Itapevi. E assim, ó, a parede. O que é isso? É o momento que Deus vai falar assim, ó. Deixa eu ver se Ele quer mesmo terminar essa maratona. Deixa eu ver se Ele realmente almeja a chegar até o fim. Porque Ele disse que quer, Ele disse que Ele é cristão. Deixa eu ver. E a ladeira é um momento de dificuldade mesmo seu. Muitos olham para a ladeira e fazem o quê? Eu não vou subir isso daí. Não consigo. Eu não quero. Ou pensa assim, não, eu vou cortar um caminho. Se por ali vai dar certo. Aí corta o caminho, se perde, mas o teu amor sempre. Oh, glória por isso, não, glória aí, né? Tem tanto de irmão que desvia caminho para poder chegar no alvo e se lasca. Ai, se não fosse Deus para nos encontrar, irmãos. Né? Às vezes Deus envia o pastor, às vezes Deus envia uma mensagem, mas honra e glória por isso, né? E muitos não desviam o caminho, mas preferem paralisar ou retroceder. E retroceder você vai gastar muito mais energia, porque você sabe que você precisa avançar. Então o primeiro ponto para você entender é o quê? Que provação não é inconstância. Constância é quando eu e você paralisa. É quando a gente está diante do pior momento das nossas vidas, e aí você começa a paralisar, porque a sua fé já não é igual quando você está descendo da ladeira. E esse é o problema. É isso que Deus está nos corrigindo. Não é para nós paralisarmos da dificuldade. Tá? Você tem que juntar o resto das suas forças e olhar, eu vou subir essa ladeira. E o mais importante que é que a mão de Deus está estendida, esperando você dar o primeiro passo. A ladeira não é para você subir sozinho. Quando você decide sair do lugar que você está, que você sabe que você ficar lá, você vai paralisar, você vai retroceder, Ele estende a mão e te auxilia. Então a partir de hoje, você já entendemos que os dias maus vão vir. Mas para que eu e você receba algo do Senhor, nós não podemos paralisar. E por que as pessoas paralisam? Vamos dizer assim, de repente, está correndo maratona, o cara olha para a ladeira e fala, eu não vou subir. Porque outra vez eu tentei subir, eu caí e me machuquei. E essa é a nossa vida com Deus. Você vem para a igreja, porque você estava num lugar que você estava muito ferido, os líderes te feriram, as pessoas te feriram, mas você volta a servir a Cristo, você vem para essa família maravilhosa, aí de repente você já está na maratona, aí você se depara com uma situação igual à do seu passado. O que você faz? Você paralisa. Não vou fazer porque da outra vez eu fiz e deu errado, e aí você retrocede. Então hoje também é uma noite que eu creio que Deus já fez isso em você, para curar o seu coração. Para essas feridas não impedir mais você de viver coisas novas que Ele tem para você. Que a palavra dele esteja sobre você hoje. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Se outrora você realizou coisas e isso te feriu, Ele está dizendo para você hoje, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
E nós sabemos que se é uma maratona espiritual, você precisa dosar as suas energias, você precisa se alimentar. O alimento espiritual é extremamente importante, porque a Bíblia ela nos mostra em todo momento a importância de se alimentar espiritualmente. Nós sabemos que, não sei se você já ouviu essa palavra, mas em um momento Abraão ele lutou para recuperar as coisas que Ló perdeu na batalha. Quem não conhece a história, mas eles se dividiram. Após Ló e Abraão se dividir, Ló foi saqueado, Abraão foi lá, guerreou. E a palavra mostra um momento onde aparece um homem chamado Melquisedeque, que não muito se sabe sobre esse homem, mas após Abraão vencer as guerras, esse homem apareceu. A Bíblia diz que Abraão dizimou para este homem, em forma de honra, dízimo, sendo citado uma palavra antes de virar lei, porque Moisés foi bem depois. Então já para a gente estar ciente que dízimo é um princípio, e princípio nós precisamos procurar entender isso, porque ele é citado antes para este homem. E o mais importante é que a retribuição deste homem foi alimentar Abraão com pão e vinho. Quando nós buscamos o entendimento daquela época, esse alimento era o mais forte para recuperar as energias de um homem após uma guerra. E pão significa o quê? Muitas coisas, né? O corpo de Cristo. Mas também significa o quê? A palavra viva. E o vinho é o sangue de Cristo, que também simboliza a alegria. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é nossa. Então é necessário os alimentos espirituais para eu e você ter estímulo e energia para vencer os dias maus. Quer ver? Ó? Então, já você está ciente mais ou menos como é que funciona o que é com inconstância, e você está vivendo esse momento, e você sabe que você precisa vencer as suas feridas, vencer os seus medos, vencer as suas limitações. Para isso você precisa se alimentar. Primeiro ponto para você conseguir vencer a inconstância. Eu até separei um versículo aqui, porque esse dia eu estava conversando com o pastor Delico e o pastor Williams e o Edwin, na quarta-feira. A gente estava conversando sobre várias coisas, e aí começamos a falar sobre acordar tarde e tal, e eu me lembrei de vários versículos onde a palavra de Deus diz que nós, principalmente o homem, precisa acordar cedo. Amém? Não estou criticando nem acordar tarde, talvez você trabalhe de noite, mas eu oro para o Fernando já lembra da palavra. Domingo ele acorda 5 horas. E a palavra sempre vem nos instruindo ali, né, em Provérbios, vários versículos que nós devemos acordar cedo. Porque nós temos objetivos, nós temos coisas a cumprir. E aí quando a gente estava conversando, eu lembrei desse verso aqui, que está em Provérbios 21, 25. Viu? Provérbios 21, 25 diz assim, ó: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Então o que esse homem aqui está dizendo? Que o cara é tão preguiçoso que ele não consegue nem levantar para trabalhar, para trazer o seu próprio sustento. E trazendo isso para o mundo espiritual, é dessa forma também que acontece. Se eu e você precisamos ter energia para os dias maus, que significa que eu e você precisamos se preparar para os dias maus. O Paulo fala que tem os dias maus. Então, hoje, quem está bem aí, vamos levantar a mão. Não, eu estou vivendo a melhor semana da minha vida agora, estou vivendo toda hora. Eu hoje falar, é de Deus, não permanecer assim, tá? Se ficar 2, 3 semanas muito bem as coisas, se preocupa, né? Se preocupa. Mas esses dias que dá uma belezura, é tempo de eu e você se alimentar para se preparar para o dia mau. Está chegando? Vai chegar. Promessa de Deus, não tem aflições. Promessa de Deus aí de você. Vai ter aflição, irmão. Então eu tenho que me preparar. Se você amanhã vai fazer algo que vai exigir energia, você tem que se suprir os nutrientes. Se o William tivesse aqui, ele ia perguntar para ele, porque lutador ele não
sem suprir. Então, eu e você precisamos parar de ser preguiçosos espirituais. Se Tiago está falando que a fé é por obras, me mostra suas obras. Quais são as obras mínimas de um cristão? Orar, jejuar, ler a palavra. Tudo isso são alimentos básicos para eu e você estar nutrido e pronto para enfrentar o dia. Não existe nada melhor do que a palavra de Deus para vir sobre você no dia que você tiver um carro. Então eu e você, isso é o básico. Isso é o, eu nem quero me estender muito isso aqui porque existe algo muito maior para você entender. Mas de primeira, se você tem uma pessoa que vive inconstante nos seus pensamentos, nos seus caminhos, o primeiro alimento que você precisa ter diariamente é oração, jejum, leitura da palavra. Obrigado, André, Deus abençoe. Eu não ia insistir nesse versículo, mas chegou um café. A 9 horas ainda aí, né? Achou o som da pastora agora vai ser isso. Segura, irmãos. Eu vou trazer algo para vocês entenderem, muito importante. Vem agora, depois do café, né, galera? Mas o básico, andar com Jesus, o básico, oração, jejum, leitura da palavra. Quem foi assim? Os 12 discípulos. Em 3 anos e meio eles andaram com Jesus. Eles almoçavam com Jesus. Eles ouviam Jesus, sermão do monte, isso, aquilo. Então você vê que em 3 meses e meio ninguém foi inconstante. A não ser Judas, porque ele tinha outras intenções. Então. Mas assim, foram 12 homens que você não vê oscilação enquanto eles estavam andando com Jesus. Por quê? Porque eles se alimentavam do básico. Que você precisa ter, que é um relacionamento diário, que é jejum, oração, leitura da palavra, conversar com Deus, ler a palavra e jejuar. Só que Pedro, eu vou listar Pedro, que é um que eu me identifico muito, e é muito forte o que eu vou falar para você aqui agora. Na primeira oportunidade que Pedro teve para demonstrar que ele não era inconstante, o que ele fez? Negou Jesus. Olha que inconstante. Igual você, tá vendo? Tá vendo que ser inconstante não é tão ruim assim? Às vezes é necessário, amém? Mas enquanto ele estava perto de Jesus, quer dizer que enquanto vocês estão se alimentando diariamente, é difícil vir a inconstância sobre nós. Mas haverá momentos muito difíceis, foi o qual ele estava vivendo. Jesus estava sendo crucificado. O mestre, aquele que ele tinha como guia, estava sendo crucificado. Tudo aquilo que ele tinha como esperança. Quem passou por isso no domingo? Os discípulos de Emaús falavam que para Jesus, enquanto caminhavam com ele. Tínhamos a esperança que ele seria o remidor de Israel. A morte traz falta de esperança. A morte nos frustra, o luto traz falta de esperança. Mas Tiago falou, persevere na provação, porque isso vai ser a prova da vossa fé. Isso vai te gerar esperança. Então Pedro, por outra hora, onde ele se viu uma dificuldade muito grande, ele retrocedeu. Ele voltou a fazer o que ele fazia. Mas como nós cantamos, o amor de Jesus sempre nos encontra. E talvez você está assim, você jejum, você ora, você lê a palavra, e de repente você está num dia tão ruim que você está querendo voltar atrás. E aí tem um segredo muito grande que aconteceu com Pedro, que é o que eu vou falar para você aqui, João 4:34. Para a gente finalizar e orar. Aleluia. João 4:34 é o momento onde Jesus está caminhando para Jerusalém. E no caminho para Jerusalém havia uma cidade chamada Samaria, onde ele para num poço. Ele pede para os discípulos comprar comida. Lembra disso? Vai comprar comida, discípulos. Isso não é estratégia para ele poder ficar sozinho. Nesse momento aparece a mulher samaritana, onde você conhece a história, onde ele ministra ali e algo poderoso acontece. E de repente os discípulos estão voltando com o quê? Com comida. E eles falam, Jesus, está com fome? Coma. Qual foi a resposta de Jesus? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Mais um alimento aí para nós entender. Jesus disse para aqueles discípulos que o alimento que ele queria era aquele que consistia em realizar a vontade de Deus para a vida dele. E é isso que aconteceu com Pedro. E é isso que acontece comigo e com você muitas vezes. A
gente está firme, está orando, está jejuando, está vindo para a igreja, está indo na comunhão com os irmãos, é aniversário, é não sei o que, é um monte de coisa. Só que chega aquele dia, igual o João para Pedro, aonde a sua esperança desaparece. E aí você quer retroceder. Só que o que aconteceu com Pedro? Jesus chamou Pedro para pescar onde? Não chamou? Venha comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Depois que Jesus encontra novamente Pedro ali no mar, nunca mais se ouviu a palavra dizendo que Pedro retrocedeu. Nunca mais ele retrocedeu. Nunca mais é citado um homem aonde ele duvidou da sua fé. Por quê? Porque quando Jesus retorna e revela a Pedro o ministério que ele tinha para ele, e mais do que isso, Pedro usufrui da vontade de Deus para a vida dele. Como? Atos capítulo 2, onde Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, e prega, e 3.000 almas se convertem. Sabe o que aconteceu ali? Pedro alimentou o Espírito dele, assim como Jesus alimentou nesse momento. Ele alimentou em fazer a vontade de Deus para a sua vida. A experiência que Pedro teve ao realizar aquela obra maravilhosa em Atos 2 foi um alimento para a alma e o espírito dele, a ponto dele ter força para nunca mais retroceder. O que você quer dizer com isso, pastor Bíblia? É que muitas vezes eu e você, nós oramos, jejuamos, vamos para a igreja, e chega momentos que Deus quer algo mais de você. Deus quer que você assuma responsabilidades maiores, e você corre, você foge, você não almeja, e o Senhor está falando: este é o alimento que eu tenho para você, é isso que Ele sabe para você. É tempo de parar de olhar para as minhas responsabilidades e começar a assumi-las. É tempo de você olhar, você sabe o que tem que fazer, mas você foge. Eu quero te dizer que não existe maior experiência na terra do que fazer a vontade de Deus. De você olhar para a sua vida e falar: meu Deus do céu, eu fui útil para o reino dos céus. Eu fui útil para a obra do Senhor Jesus. Algo que a Bíblia diz que os anjos almejavam fazer, ele escolheu você para fazer. A Bíblia diz que os anjos, olha só maravilhosa do Evangelho, onde eles almejavam realizar, e Deus escolheu nós, eu e você. Então talvez um segredo para você nunca mais experimentar a inconstância é você parar de fugir do chamado de Deus e assumir a responsa que você sabe que é sua. Não é do pastor Elino, não é do pastor Williams, não é da pastora Gleise, é sua. Para de fugir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Eu vou orar porque Deus vai arrancar esse medo do seu coração. Eu não sei o que faz você fugir, mas o Senhor vai arrancar hoje. Queria que, se você puder sair do seu lugar, eu creio que você que decidiu sair do seu lugar, Deus vai pôr uma pessoa no seu coração agora, para você orar. Pode sair da sua fileira, vai lá no fundo, vem na frente. Mas agora é o momento que eu creio que o Senhor vai colocar uma coragem, a qual muitos vão se admirar. Porque os discípulos estavam fazendo a vontade de Deus, estavam pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que eles foram presos, eles apanharam, eles quase morreram. E quando eles saíram da prisão, a oração deles foi: Senhor, nos encha de coragem para realizar a sua grande obra. Eles não oraram questionando Deus: Senhor, por que eu apanhei? Eu estava fazendo essa vontade. Senhor, me dá sabedoria. Não, eles oraram: Senhor, me dá coragem. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é um espírito de ousadia. Então eu queria que você começasse a orar. Principalmente você que já sabe o que Deus chamou, você está na bênção, você já vem sem constância. Deus vai usar agora poderosamente a sua vida para você orar por alguém, para que Deus revele essa vontade a essa pessoa, para que Deus revele os caminhos que Ele tem para essa vida, para que ela venha enxergar o chamado de Deus. Como a pastora Gleise muitas vezes fala aqui,
O chamado de Jesus, ele é irresistível. E só falta você experimentar ele. Talvez você saiba, talvez você olha e a aparência parece te trazer medo, mas o Senhor está dizendo: experimente para você ver. Experimente um dia pregar a palavra. Experimente um dia orar para alguém. Experimente um dia sentar numa reunião e começar a falar de Jesus. Você vai ver o quão maravilhoso é realizar essa grande obra. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos através da renovação da mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor está dizendo para você: por mais que você tenha medo da minha vontade, por mais que a minha vontade te assuste, ela é boa, perfeita e agradável. Grande a missão que o Senhor tem contigo. Grande a missão. Grande é o chamado. E ele diga: mergulhe. Mergulhe na minha vontade. Senhor, arranca o medo do meu corpo. Arranca o medo, Pai. E todas as vezes que o seu povo vê a responsabilidade, faz ele retroceder. Arranca o medo, Jesus. Cura os corações nesta noite, ó Pai. Porque nós cantamos aqui que nós queremos ir mais fundo. Sim, Deus, isso é verdadeiro. Nós queremos ir mais fundo. Nós queremos ir além, Senhor Jesus. Nós queremos enfrentar as dificuldades, as maneiras a qual o Senhor vai nos proporcionar viver. E quando nós estivermos fracos, Senhor Jesus, nós vamos entender que aí sim nós estaremos fortes, porque para aqueles que são constantes, o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Vem, Jesus, arranca Pai, que nos faz paralisar. Nós pagamos pelo teu amor, porque está escrito que quando o perfeito amor vier, cheira na